Crianças do segundo ano, Tiana já tá morrendo de saudade de vocês. Vamos continuar com as nossas aulas. A nossa aula de geografia hoje é 13/4. Vamos dar continuidade com o conteúdo ponto de vista e representação. Vou fazer uma pequena revisão para que você possa lembrar o que foi dito na aula anterior. Você vai acompanhar aí com as imagens. A primeira figura mostra o menino observando o objeto. Que objeto é esse? A casa. O ponto de vista que o menino está tendo é um ponto de vista de cima e de lado, né? Que esse ponto de vista de cima e de lado, ele consegue ver os detalhes desse objeto. Já a segunda figura, ela mostra um ponto de vista de cima para baixo, no qual o observador ele vai ter poucos detalhes desse objeto observado, certo? Agora vamos fazer o seguinte, você vai escolher um objeto na sua casa, né? Eu já escolhi aqui o meu, certo? Eu tenho esse objeto aqui. Você vai fazer o quê? Você vai colocar esse objeto que você escolheu no chão, certo? E você vai se aproximar desse objeto, né? Você vai colocar ele no chão, você vai se aproximar desse objeto, você estando em pé, você vai olhar. E esse ponto de vista que você vai ter, ele vai ser o ponto de vista visto de cima para baixo, certo? O ponto de vista visto de cima para baixo, que eu vou ter se no caso, né, eu estivesse em pé, colocasse esse meu potinho de tinta no chão e me aproximasse, eu teria esta visão aqui, ó, desse objeto. Agora, se você der um passo para trás, o seu ponto de vista em relação ao objeto, ele já vai mudar. Se eu estiver em pé, né, bem próximo a esse objeto e eu der um passo para trás, eu já vou ter um ponto de vista visto de cima e de lado. Eu vou ter uma visão de cima e de lado. Então, eu vou ter mais detalhes desse objeto, né? Então, se você fizer essa experiência, pegar um objeto, estando próximo, esse objeto está no chão, você vai ter um ponto de vista. Se você der um passo para trás, você já vai ter outro ponto de vista, tá certo? Então, essa é uma atividade que vocês podem fazer aí em casa. Próxima atividade vai ser a atividade que eu passei para casa. Lembra da atividade das figuras que eu pedi para vocês recortarem imagens que apresentasse a visão oblíqua, que é aquela visão vista de cima e de lado, que é aquela que podemos ter mais detalhes, e a visão vertical, que é a visão vista de cima para baixo, no qual ele não apresenta nenhum detalhe do objeto observado. Na sua atividade aí que você fez, quem fez essa atividade do mesmo ambiente, né, do mesmo local, você vai poder observar, né, o objeto que na oblíqua, olha aqui, ó, eu tenho aqui o banco, certo? Eu tenho detalhes dele, né? Então, é a visão oblíqua. Já aqui nessa imagem, eu tenho pouco detalhe desse objeto. As árvores, na visão vertical, não temos tanto detalhe. Na visão oblíqua, já apresenta mais detalhes. O que você vai fazer? Você vai lá no seu livro, você vai abrir na página 22, vai pegar o seu lápis, a sua borracha e vai acompanhar essa atividade que vamos fazer agora. A primeira questão, ela tá pedindo para você numerar de acordo com essa coluna aqui. Essa coluna aqui apresentamos objetos, certo? Na visão
Que visão é essa? Muito bem, a visão oblíqua, que é aquela que apresenta mais detalhes do objeto, que é a visão vista de cima e de lado. Então, essa é a visão oblíqua. Aqui do lado temos a visão vertical, que é a visão de vista de cima para baixo. Então, você vai numerar de acordo com o objeto, né? Aqui eu tenho a casa, né? E esse espaço aqui de uma casa. Qual desses seriam o objeto da casa? Muito bem. Então, você vai numerar aqui como 1. Número 2. Qual o objeto da árvore? Olha o detalhe. Então, esse daqui seria o objeto da árvore, número 2. Número 3, temos aqui um carro. Olha aí direitinho qual desses objetos seria o carro. Então, você vai colocar aqui número 3. Esse daqui já é um prédio, né? A visão vista de cima e de lado. Então, qual desses objetos se relaciona a esse? Está relacionado a esse? Muito bem, então você vai colocar o número 4. Aqui temos um semáforo. Qual dessas figuras está relacionada a essa? Muito bem, o semáforo aqui, ó, a visão vista de cima para baixo. Então, número 5. Então, a sequência que você vai obter aí será 3, 5, 1, 2 e 4, certo? E a atividade que eu vou deixar para casa, certo? Para vocês, é a atividade essa daqui, certo? Que ela tá na página 23. Essa atividade você vai ter 2 figuras. Essas 2 figuras são do mesmo espaço. E você vai ligar de acordo com o conceito. Se é uma figura, se é uma imagem, essa imagem, ela é vertical ou ela é oblíqua. Aí do lado também, ela já tem o que você vai ligar, né? Por exemplo, visão vertical é uma vista do alto, de cima para baixo. A visão oblíqua já é uma visão do alto e de lado. Então, lembrando que a visão vertical é aquela visão que não temos detalhe desse objeto, que é uma visão vista de cima para baixo. E a visão oblíqua é aquela visão que temos mais detalhes desse objeto, que é uma visão vista de cima e de lado. Então, a partir dessa visão, eu consigo ter mais detalhes daquele objeto, tá certo? Então, essa é a atividade que eu vou deixar para casa, para vocês, e até a próxima aula. Tchau!